O dia de finados, comemorado em 2 de novembro, é um dia de lembrança e saudade. Uma oportunidade para que nossos corações se voltem para aqueles que amamos e que já partiram desta vida. A perda de um ente querido traz uma dor profunda e real. É doloroso ficar de luto. Sepultar alguém que a gente ama é um golpe duro demais. A morte de um parente ou amigo cria uma sensação de perda incomparável. É um pedaço da gente que se vai. No entanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, afirmou: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Aqui, Paulo, sem negar a dor do luto, nos lembra de que nossa tristeza pode ser superada pela esperança. Ele está falando da esperança de vida eterna com Jesus no céu. Com base no texto lido, quero chamar sua atenção para duas verdades que fazem toda a diferença em nossas vidas. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que a tristeza realça sua amplitude no coração daqueles que não têm esperança. A distinção que Paulo faz é crucial. Não fiquem tristes como os demais. Os demais a que ele se refere são os pagãos, ou seja, as pessoas sem Deus. Uma pessoa sem Deus é completamente desprovida de esperança. Para uma pessoa sem Deus, a morte é o fim de tudo, um fim trágico e irreversível. Mas quem conhece a Deus tem suas convicções baseadas na fé de que a morte não é o fim, mas um estágio temporário antes da vida eterna com Cristo. Neste contexto, a esperança se torna um farol guiando os crentes através das sombras do luto, oferecendo consolo e uma perspectiva que transcende o imediatismo da perda. Em segundo lugar, esse texto contém uma declaração de fé central para o cristianismo: a crença na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A esperança cristã está enraizada na ressurreição do Senhor Jesus. Observe que o verso 14 diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Esta afirmação da fé cristã nos assegura que, assim como Cristo ressuscitou, também aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Esse evento é visto como a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, estabelecendo um precedente para o futuro dos fiéis. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não tem a palavra final e que há esperança para além do túmulo. Dependendo da religião que segue, cada um tem suas convicções sobre o destino da alma após a morte. Alguns rejeitam a ideia da imortalidade da alma. Outros acreditam na possibilidade de comunicação com os mortos. Há também os que creem na existência do purgatório, considerado um lugar temporário de sofrimento e autopurificação. Mas o texto que lemos traz uma clara revelação do que acontecerá no fim dos tempos. Como você pode ver, o texto estabelece uma relação direta entre a ressurreição de Jesus
e a ressurreição dos que dormiram nele. A expressão dormiram é uma metáfora comum nas Escrituras para a morte, sugerindo que para aqueles que creem, a morte é temporária e não definitiva. Esse entendimento ajuda a aliviar o medo da morte e a tristeza do luto, oferecendo a certeza de que os que morreram em Cristo serão trazidos à vida novamente. Para os tessalonicenses que estavam preocupados com seus entes queridos falecidos, Paulo oferece uma mensagem de consolo. Aqueles que morreram em Cristo serão reunidos com Ele na ressurreição. Essa esperança não é apenas para o futuro, mas tem implicações práticas para o presente, oferecendo conforto e encorajamento em tempos de perda. O versículo também possui uma dimensão escatológica, apontando para o retorno de Cristo e a ressurreição dos mortos como parte do cumprimento do plano redentor de Deus. Para os primeiros cristãos, essa esperança era um incentivo para a perseverança e felicidade, mesmo em face de perseguições e sofrimento. No nosso dia a dia, as palavras do apóstolo Paulo servem como um lembrete constante da importância da fé em Jesus como o fundamento da esperança cristã. Essa esperança deve transformar a maneira como os cristãos enfrentam a morte, não com desespero, mas com uma expectativa confiante do reencontro e da vida eterna. Fica claro, então, que a vida não termina com a morte, mas continua em uma nova forma através da ressurreição prometida por Deus, manifestada primeiro em Jesus e assegurada para todos os que creem. Essa esperança é uma fonte de conforto e paz, tanto para aqueles que enfrentam a perda, quanto para os que vivem com a expectativa do retorno de Cristo. Sempre que pensarmos na morte, devemos reforçar a nossa convicção de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Que a promessa da ressurreição nos inspire a amar mais profundamente e a viver com renovado propósito. Que Deus encha nossos corações de paz e nos dê força para avançar com esperança.